Olá, internautas do J+, coluna de sábado em vídeo, e eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J+, Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, também da Associação Empresarial de Canoinhas. O assunto hoje já teve, né, dias que a gente fala de política também, porque também ele é simpático, né, à política. Mas hoje o assunto é especificamente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, porque ele tem uma ótima notícia para trazer para a gente. Há 20 anos, o Hospital Santa Cruz não tinha certidões negativas de débito. Isso é uma notícia muito positiva. Claro que nem todo mundo entende esse linguajar contábil, que por sinal é a profissão do Reinaldo, mas a gente vai explicar para você o que é isso e o que isso significa para o Hospital Santa Cruz. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Reinaldo. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, vamos dizer assim, né? Dizer que é uma satisfação novamente estar aqui. Já por várias vezes estivemos aqui conversando diversos assuntos, né? Na maioria das vezes assuntos bons, né? Notícias boas, né? E algumas às vezes nem tanto, mas vamos pensar que sempre vamos trazer a informação, tentar explicar um pouquinho de como estão as instituições que eu atualmente estou representando, estou como presidente e hoje especificamente do Hospital Santa Cruz, né? Principalmente num período que, né, não é novidade para ninguém, que atravessamos aí nos últimos anos, né, desde março de 2020, período de pandemia, um ano bastante difícil, 2021 da mesma forma. Parece-me que 2022 pelo menos, tem que ser diferente, né? Exatamente, mas pelo menos está iniciando com um aumento dos casos aí de Covid. Imagina eu que seja reflexo aí de final de ano, etc, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, também, mas eu queria começar aqui perguntando para os nossos amigos de casa entenderem. Primeira coisa, Reinaldo, o que é certidão negativa de débito? Certidão negativa de débito é um atestado de regularidade junto aos órgãos, né? Então é certidão negativa de débito, ou seja, não estou devendo nada, ou estou devendo, porém pagando, né? Que daí normalmente se chama uma certidão positivas com efeito de negativas, né? Isso todo órgão, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal e também federal, tem esse documento, né? Assim como a Caixa Econômica, assim como que é relacionado ao FGTS, né? Que a Caixa hoje centraliza, assim, enfim, todos os órgãos que são os órgãos arrecadadores, né? E para nossa alegria, Ednei, sim, já aproveitando, né? Nós tínhamos aí já faz um tempo a certidão municipal, que se refere a tributos municipais, se refere a, assim, estou generalizando aqui, a IPTU, no caso de uma pessoa física, no caso de uma pessoa jurídica, a ISS, né, no caso de empresas, também para os profissionais autônomos, como, por exemplo, dentista, de repente, médicos, né? Então ele tem aquela obrigação com o município, ITBI, enfim, vários outros tributos também. Vários outros, não são tantos também no município, né? Então você precisa estar em dia para você ter a certidão negativa. Isso nós, aqui no município de Canoinhas, já faz um certo tempo que nós tínhamos essa certidão, né? Graças a Deus. Posteriormente, nós tínhamos algumas pendências relacionadas ao Estado, não tínhamos a certidão negativa. Isso em 2019, início de 2020, eu acho que nós conseguimos regularizar, que hoje, no caso do Hospital Santa Cruz, não tem muitas possíveis pendências com o Estado no sentido de tributos, né? Não é contribuinte de ICMS, né? Mas o Hospital Santa Cruz hoje possui veículos e esses veículos geram IPVA, então o CEDI estaria relacionado a isso, então regularizamos, enfim, e já tínhamos também a certidão negativa do Estado. E para nossa alegria, né? Mais precisamente foi emitida a última certidão negativa da Receita Federal do hospital, tinha sido emitida no dia 12 de julho de 2002. Há quase 20 anos. Exatamente. E agora, recentemente, nesse mês de janeiro, para nossa felicidade, e com o auxílio de toda a equipe do Hospital Santa Cruz, da diretoria, do conselho fiscal deliberativo, mas principalmente da sociedade, né? Que nos ajudou muito em vários aspectos, que não vem ao caso aqui, mas em diversos aspectos, e nós conseguimos emitir a nossa certidão negativa de débito. Então, assim... Federal, né? A federal, exatamente, relacionada à INSS. Existe dívidas, nós aderimos a refis, aderimos a parcelamento, modalidades, né? Espero que as coisas continuem da forma que estão, que nós consigamos pagar, né? É importante dizer, Ednei, que assim, aproximadamente as prestações de contas do Hospital Santa Cruz se encontram disponíveis lá no site. A deste ano ainda não está, que a gente sempre coloca depois da assembleia, né? Porque
nós temos a auditoria externa, que faz a análise, né? Nós temos o Conselho Fiscal, que também faz a aprovação, e o órgão superior, né, digamos, no organograma do hospital é a Assembleia Geral dos Sócios, né? Aí eles então fazem a aprovação do parecer do Conselho Fiscal, que já se baseou no parecer da auditoria interna, né? Então, essa Assembleia provavelmente esse ano, como prevê o Estatuto, será em abril, né? E a gente vai fazer a aprovação, ou não, né? Eu imagino que, né, vai ser analisado a documentação, mas acredito que será aprovado. E aí também teremos essas informações disponíveis. Mas o que eu estou querendo dizer, Ednei, que se nós olharmos lá nas demonstrações contábeis, tem um resumo, vamos dizer assim, lá, nós tínhamos dívidas bastante elevadas com relação a INSS de funcionários, imposto de renda retido na fonte, enfim, contribuições sociais que foram também retidos de notas fiscais, de prestadores de serviço. Hoje todo profissional médico, ele não é um funcionário do hospital, ele é um prestador de serviço, que ele tem uma pessoa jurídica que emite uma nota fiscal. Nessa nota fiscal tem todo um trâmite tributário aí, né, que envolve as partes. E essas retenções eram feitas e tal. Enfim, era algo assim aproximado de 13 milhões de reais de dívidas na Receita Federal. Desse montante de 13, nós conseguimos migrar, ou melhor, já estava mais de 10 já na Procuradoria, que é um órgão dentro da Receita Federal, e conseguimos aderir a um refis. É importante dizer aqui, eu fiquei muito feliz que, lógico, acredito que o conhecimento contábil auxiliou também nesse sentido, né, eu estando como presidente, mas também o apoio das pessoas envolvidas, né, que temos diversos empresários, pessoas que contribuem lá na gestão, né, não é só o Reinaldo, tem toda uma equipe, tem a equipe de colaboradores e de diretoria e conselho voluntário. Nós conseguimos aderir ao refis, conseguimos uma redução nessa dívida de aproximadamente 4 milhões de reais, então de 10 que estava na Procuradoria já caiu para algo em torno de 6 milhões e começamos a pagar, né? E as 12 primeiras parcelas são valores menores e depois aumenta um pouquinho o valor, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito com os pés no chão. Isso é uma grande conquista, mas ao mesmo tempo é algo que nós temos que seguir, né, nessa linha para que consiga manter isso, né? Agora, Reinaldo, ano passado foi um ano assim, claro, todo tumultuado por causa da pandemia, mas para o hospital foi um momento atípico e, de certa forma, entre aspas, positivo. Por quê? Porque vocês receberam recursos específicos para tratar Covid, né? Os leitos de UTI todos receberam recursos do governo federal, e vocês tiveram uma baixa em outros atendimentos, porque no mundo todo reduziu, né? Outros atendimentos, as pessoas saíram menos, tiveram menos acidentes, menos doenças, enfim, tudo reduziu. Acabou se tornando muito em torno da Covid-19. Isso, claro, que trouxe para vocês uma certa folga financeira. Você não teme que esse ano, em que a gente sabe que o governo federal já fala em reduzir, em não repassar mais recursos para os hospitais, isso venha a comprometer esse refis? Então, na verdade, assim, né, Ednei, eu estava pegando aqui a informação, nós temos, na nossa expressão de contas, nós temos os comparativos, né, quanto de internamento, quanto foi, refeições, enfim, todas as informações, até número de quilo de roupa que se lava dentro da instituição, nós temos lá esse controle, né, até por um dado, e às vezes nós precisamos dessa informação para diversos órgãos aí. Lógico, a questão econômica, de forma geral, nós nos preocupamos, né, Ednei, não só o hospital, mas todos, né. E realmente o ano de 2020 foi um ano atípico, muito atípico, devido a iniciar a pandemia e ao mesmo tempo nós termos recursos, né? Nós tivemos alguns recursos que vieram da esfera federal, nós tivemos no início até do próprio município, não só de Canoinhas, da região, sempre, né? Não sei se está lembrado daquela parceria que foi feita. 2021 já mudou por quê? Porque já os recursos que vieram em 2021 não vieram para 2020 não veio. Isso. Estou falando isso em nível federal. Nem o hospital, nem o município recebeu da mesma forma que aconteceu em 2020, né? Lógico que aconteceu as situações que já eram tradicionais, né, de contratualização. Ednei, eu sempre falo assim, existe um momento numa empresa ou em qualquer órgão, são duas pontas, né? Normalmente, vamos dizer assim, usar um termo comum, quando a corda aperta, as pessoas sempre pensam que tem que reduzir despesa, e não está errado. Mas, na verdade, assim, a redução de custos, né, como você fala, eu sempre falo e comento que não existe redução de custos,
existe redução de desperdício, certo? Por exemplo, bem simples, se aqui nesse espaço nós temos 10 lâmpadas, e se porventura nós conseguimos ter a mesma qualidade de iluminação com 5, nós estamos desperdiçando as outras 5. Então, se nós reduzir 5, beleza. Mas chega num momento que você não tem mais o que reduzir, porque se você apagar mais uma lâmpada, estou dando exemplo aqui, nós ficamos no escuro. Né? E isso perde qualidade. Perde qualidade. É a mesma situação ocorre numa empresa, a mesma situação ocorre no hospital. Mas existe uma outra ponte. Qual é a outra ponte? É que você tem que aumentar a sua receita. Né? No ano de 2021, graças a Deus, nós conseguimos evoluir no sentido de abrir a nossa porta de entrada. Posso dizer ainda que nós estamos nos aprimorando e as coisas não acontecem de uma forma tão rápida, né, Ednei? Mas isso aumentou um pouquinho, porque hoje nós conseguimos atender particular convênio na porta de entrada e o SUS está na UPA, e já quero aqui explicar, Ednei, não é porque o hospital quer dessa forma, mas é porque a legislação determina dessa forma. Não tem como o hospital chegar e receber SUS, digamos, na porta de entrada um paciente SUS. Ele tem que vir pela UPA, o primeiro caminho dele. Já o particular e convênio, ele não tem essa obrigatoriedade, tá? Coincidentemente, aqui em Canoinhas, a UPA é do lado do Hospital Santa Cruz, mas isso não acontece em todos os municípios, é totalmente como se fosse lá no Campo da Água Verde, um outro lugar. Então ela é desvinculada, até que as pessoas hoje confundem muito a UPA e o Hospital Santa Cruz. São situações totalmente distintas, né? Deixa eu aproveitar, já que você está nesse assunto, e tratar de uma outra questão que também é importante para os nossos espectadores, é porque você explicou aí como é que funciona essa porta de entrada, né, que tem que passar, o paciente SUS tem que passar pela UPA, e aí vai para lá. Especificamente, os casos de especialistas acontece isso, né? Porque, por exemplo, o paciente entra na UPA, na unidade de pronto atendimento do município, mas está com um problema neurológico, cabeça. O clínico geral demanda que aquilo já extrapolou a competência dele. O que ele faz? Aciona o especialista, que é competência desse pronto atendimento do Hospital Santa Cruz. Isso. Aí, então, esse paciente é encaminhado para lá e chama-se o plantonista de neurologia, né? Exatamente. E aí a gente teve uma questão recente aí, porque o Dr. John, que fazia esse trabalho, ele foi dispensado, o contrato dele encerrou e não foi renovado. E aí se falou nas redes sociais, acabou a especialidade de neurologia, acabou. Queria te dar a oportunidade de explicar isso. Não acabou, mas por que não acabou, Reinaldo? Na verdade, assim, Ednei, eu já respondo essa pergunta, só vamos responder também a inicial da tua, né? E lá quando chega na UPA uma especialidade, então o médico da UPA com o médico do hospital, ele encaminha, o médico aceita, então ele não fica em nem um minuto sem uma assistência, né? Porque existe uma comunicação, aí que lógico, tá lá na UPA, a responsabilidade dele, chegou no hospital, a responsabilidade do médico do hospital, e daí para frente, daí é dado os encaminhamentos. Só que, Ednei, veja só, no ano de 2020, o nosso percentual de atendimento do SUS foi 83%. No ano de 2021 foi 77%. Ah, mas é pouquinho. Mas é devido porque nós conseguimos aumentar o nosso atendimento de convênio particular. Ah, sim. Mas não é que reduziu o SUS, é que nós aumentamos um pouquinho. Por quê? Porque antes, assim, é importante dizer isso até para a população de Canoinhas e região. Que, o Reinaldo, por exemplo, estou dando só um exemplo aqui, ele tem Unimed. Se às 3 horas da manhã eu precisasse de algum médico, qual era o meu caminho? Antes, UPA. Ah, mas eu tenho Unimed. Não adianta, eu quero pagar particular. Não adianta. Eu estou igual todas as demais pessoas, né? Independente. Tem uma coisa na saúde que chega no momento, né, até tem alguns profissionais que o dinheiro não compra saúde. E realmente, né? Você vai lá para a UPA. Isso fazia, inclusive, com que a UPA tivesse um volume de pessoas lá, né? Hoje, quem quer, eu não quero ficar aqui na UPA, eu quero ir para o hospital, pode ir para o hospital, vai ou convênio, hoje tem diversos convênios, né, não vou nem citar nomes aqui, mas tem diversos, os conhecidos, e pode também ser pago particular. Inclusive, alguns convênios têm o plantão deles, né, que é o caso, por exemplo, da Unimed. Voltando aqui a falar, lá em 2019, quando essa atual gestão, que não é só o Reinaldo, tem várias pessoas junto, assumiu o Hospital Santa Cruz, nós pensamos que nós precisávamos fazer alguma coisa diferente, né, sem desmerecer o que já tinha sido feito. E nós viemos montando algumas coisas. Deu a pandemia em março de 2020. Então, lógico, não se discute mais nada, a prioridade era outra, né? Existem as situações urgentes e as necessárias a ser tomadas, né, as decisões que precisam ser resolvidas. Enfim, e aí nós ficamos, de uma forma assim, pelo ano de 2020, meio que focado numa outra situação, que era a pandemia. Mas nós tínhamos um projeto que era
oferecer para o município de Canoinhas, e podemos estar oferecendo para outros municípios, como é o caso, temos alguma coisa com Bela Vista todo, né, fico bastante feliz, temos alguma coisa com Major Vieira, e queria ter com Edinópolis também, algumas questões, Três Barras, enfim, mas nós poderíamos ter a mesma situação que nós temos com o município de Canoinhas com todos eles. E nós oferecemos diversas especialidades para o município com um determinado pacote. Só lembrando, há um tempo atrás, o município pagava os sobreavisos, né? Então lá era pago um determinado valor e tinha, se não me engano, 7 especialidades. O que é o sobreaviso? O Ednei chegava lá, aí todo esse trâmite que o amigo já comentou, aí acionava o sobreaviso, o médico estava de sobreaviso, estava em casa, aí ele avaliava, ele ia lá, enfim. E às vezes era de dia, quem sabe ele já estava no hospital, se fosse à noite ele estivesse em casa, ele tinha que ir lá, tinha um determinado horário para ir, de tempo e tal. Mas nós entendíamos que aquela modalidade não era mais a usual para fins de eficiência e eficácia do trabalho. Não estou dizendo que não era bom, mas poderia ser melhor. Mas tinha várias denúncias, né, de médico que não ia, que mandava o WhatsApp. Né, tem muitas coisas, né, Ednei, que as pessoas verem um lado e não verem o outro, né? Por exemplo, assim, muitas vezes nós sabemos de muitas situações e tal, e a sociedade, de forma geral, não fica sabendo. E nem tem porquê também, né, mas tem uma questão ética do próprio hospital e da própria... enfim. E aí a gente vendeu, entre aspas, para o município, né? O município contratualizou com nós diversas especialidades, né? As que tinham e inclusive ampliamos. Eu sou sincero em te dizer, Ednei, se eu for dizer todas elas aqui agora, eu nem lembro, porque são várias que nós fizemos. Nós temos no nosso centro médico, se não me engano, 14 ou 17 especialidades. Não são todas as contratadas pelo município, certo? É um número menor, tá? Uns 50% aí mais ou menos dessas especialidades. Mas nós oferecemos também, né? E aí o município então tirou aquela modalidade de sobreaviso, né, que era e contratou o Hospital Santa Cruz para gerenciar. Exatamente a nota que foi publicada da prefeitura agora há pouco tempo. A nota diz exatamente a verdade. A responsabilidade é do Hospital Santa Cruz, enfim, toda essa situação aí. E naquele momento, nós, por exemplo, assim, a cirurgia geral que nós tínhamos sobreaviso, hoje nós temos plantão 24 horas. Tá lá? Algumas modalidades que eram sobreaviso 24 horas, hoje nós temos semipresencial, digamos, das 7 da manhã às 7 da noite é uma modalidade à noite, né? Tem especialidades que é mais tranquilo, tem algumas que não são, né? Então, nesse sentido. Essa especialidade também é importante dizer que ela não deixou de existir em nenhum momento. Falando especificamente da neurologia, que era do Dr. John. Isso, exatamente. E antes até tinha também, nós tivemos a colaboração do Dr. Andrei, né? Sim, também, que trabalhava junto. Cirurgião. Isso, exatamente. Então, nenhuma dessas especialidades deixou de ter em momento algum, né? Mas é importante também dizer, assim, ó, que nós temos uma certa limitação no nosso hospital para essas especialidades. Por quê? Porque nós somos... A nossa referência é Mafra. A alta complexidade é Mafra. Nós só podemos fazer, digamos, algumas... Por exemplo, precisou de uma cirurgia, vai para Mafra. Isso, exatamente. Mas, lógico, é muito importante, né? Porque se aconteceu um acidente ou alguma coisa naquele momento, né? Às vezes, minutos, né? Segundos podem salvar vida, né? Mas, Reinaldo, não está bem claro para mim a questão do sobreaviso e do novo plantão, né? Ele também é uma espécie de sobreaviso, porque vocês não chamam o médico quando precisa ou ele fica lá? Algumas especialidades ele fica lá. Né? Por exemplo, cirurgia geral é 24 horas. Eles têm um quarto lá, eles dormem dentro do hospital. Né? E alguns são, digamos, presencial durante o dia e semipresencial durante a noite. Seria, né? Qualquer coisa ali. Isso, exatamente. Mas lógico, mas veja bem, Dinei, antes, até assim, quando nós não tínhamos a porta de entrada, nós não tínhamos um médico no hospital à noite. A não ser os médicos que estavam lá. E a neurologia, ela é semipresencial? É semi. Certo, mas daí no caso, porque a gente sabe que o único neurologista de Canoinhas é o Dr. John. Então, esse neurologista vem de fora. Isso, agora. Exatamente. Então, na verdade, hoje, se não me engano, tem uma equipe de 6 médicos, né, que fazem esse trabalho. E enfim, né, lá nós temos um coordenador médico, que é o Michael. Eu não sou da área da saúde técnica, minha área é gestão, né? E na verdade, eu entendo que o grupo toma algumas decisões, nem todas as decisões são boas. A maioria deles são de Mafra, né? A grande maioria deles são de Mafra, até de fora, não necessariamente de Mafra, mas trabalham também em Mafra, né? Porque a gente aproveita, o cidadão vem lá, dá um plantão em Mafra, dá um plantão em Canoinhas e volta para Curitiba, por exemplo. Volta para Blumenau, né? Que são de diversos lugares, né? Que faz coisas, vamos dizer assim, né? O perfil de médico que gosta de dar plantão, né? Nesse tipo de situação, né?
E aí, Dinei, mas nós temos diversos profissionais aqui de Canoinhas, né? Por exemplo, a Horta são profissionais aqui de Canoinhas, né? O doutor Aguiar, o Adriano Aguiar é um dos responsáveis, né? O responsável, inclusive, é o coordenador. Enfim, temos diversas especialidades ali. E nessa questão, na verdade, só mudou, digamos, o profissional, né? E as especialidades continuam a mesma. Tanto é que, eu até, né, assim, a gente entende, né, toda a situação, foi conversado entre as partes, ficou tudo muito claro, né? E, enfim, tudo certinho, né? E não quer dizer que amanhã ou depois, né, o Dr. John não esteja trabalhando novamente no hospital, né, nesse novo formato. Inclusive, já até comentei lá, ó, converse com o Dr. John para ele fazer parte dessa nova metodologia. Porque, Ednei, eu penso assim, nós temos que ter, quanto mais profissionais, pessoas, exatamente, nós temos que somar, nunca dividir, né? Mas isso é importante até para que as pessoas fiquem tranquilas. Em relação à especialidade, continua tudo igual. Tudo certinho. E lembrando sempre que a referência é Mafra. Exatamente. Mas é por uma questão SUS. Isso. O Reinaldo, ainda voltando a falar da questão dos leitos Covid, agora esse mês de janeiro, se não me engano, claro, vocês fecharam o ano passado com a UTI vazia, né? De repente vem essa Omicron e derruba todo mundo, né? Quer dizer, decepciona todo mundo que achava que a gente ia se libertar disso. Porém, claro, temos menos mortes, estamos desde novembro sem mortes de canoinense, né? Mas a nossa UTI Covid está com 7 pacientes nesta sexta-feira, que é o dia que a gente está conversando, um dia antes dessa entrevista ir ao ar, na minha coluna. Vocês têm já expectativa de continuar recebendo? O governo federal já sinalizou alguma coisa? Como que vocês... Eu imagino que vocês têm uma grande preocupação daqui para frente, porque as contratualizações existiam até dezembro, e existia inclusive a expectativa de fechamento da ala Covid. Mas tudo mudou, né? Então, em dezembro, Dinei, todo mundo se imaginava, e não era diferente de nós, que a ala Covid iria acabar. Chegou a ir lá mostrar o último paciente. Exatamente, né? Fomos mostrar o último paciente, né? Um amigo que esteve lá. E assim, na minha cabeça, lógico, até assim por uma certa questão, nem pela questão de gestão, por uma felicidade que a pandemia estava acabando, né? Sim, todos, né? E isso se reverteu, né? É lógico, o governo federal sinalizou agora em 2020, até 31/12 era uma forma, era uma metodologia, né? Ele pagava R$ 1.600 por leito de UTI Covid, né? E esteja ocupado ou não, né? Então nós tínhamos 10 leitos, R$ 1.600 por dia cada, se tivesse um paciente, né? Então, se você parar e olhar pelo lado do investimento, ele tinha que tomar uma decisão, porque tinha UTI que estava zerada, sim, e ele estava gastando. E na saúde existe muita eficiência e eficácia, né? Eficácia nessa questão. E aí, lógico, ele parou, pagar por produtividade, né? Ou seja, se o paciente internou, vai pagar. Se ele não internou, está vazio, não paga. Mas o Estado de Santa Catarina, ele se comprometeu em complementar para que os hospitais conseguissem manter a mesma qualidade de serviço que estava acontecendo, né? A União está fazendo, então, o que já anunciou, o Estado se manifestou dessa forma, mas ainda não se concretizou efetivamente esse complemento, né? Mas a gente imagina que vai acontecer. Só que hoje já inverteu tudo, né? Porque aumentou muito os casos de Covid, e nós estávamos aqui esses dias até bem tranquilos, essa semana chegamos a ter, na semana passada, 2, 3, mas aumenta, diminui, né? Vem pacientes de fora e tal. E tudo vai ficar assim, digamos, como... nessa questão de recebimento por produtividade, com o complemento do Estado, teoricamente, hoje verbalmente prometido, né, até o dia 28 de fevereiro. Tá? Que era até 31, foi até o dia 28 de fevereiro, que nós vamos ver o que acontece. É acreditado Estado. Né? A tendência, Dinei, é o seguinte, a UTI Covid vai acabar, não vai ficar pro resto da vida. O que vai acontecer? Vai ter os leitos de isolamento. 2, 3 leitos, depende. Se não me engano, nós temos 2 aqui na UTI adulta. Nós vamos ter condições de atender 2 pacientes Covid. Mafra, mais de repente ter 3, 4, porque Mafra tem 20 leitos no total, né? E nós, Ednei, já aproveitando aqui, né? Nós queríamos aproveitar os nossos leitos, que de uma forma nós tínhamos que se manifestar. Ou nós iríamos ir para um lado ou para o outro. Ou seja, ou continuamos com os leitos de UTI adulto, e mantemos eles, ou fechamos o leito. Não tinha outra história. Mas como nós temos o nosso projeto da pediatria, sim, nós queríamos direcionar então esses leitos também, né, para nós não perder a oportunidade e tal, para que a gente direcionasse isso para a ala de pediatria. Mas não é assim, o Reinaldo, o hospital quer fechar o UTI Covid. Não é isso.
Ninguém quer fechar nada. É que, na verdade, nós tínhamos que tomar uma decisão, porque até então estava vazio. E eu acredito, Ednei, assim, que isso, novamente, vai mais um tempo, mas a tendência, como eu falei, é que diminua, né? E aí, então, nós, provavelmente, todos os hospitais vão continuar aí a sua vida normal, digamos, lá de 2019, né? Vamos pensar dessa forma. O Brasil, na verdade, é lento em entender os sinais, porque desde o início dessa pandemia, o que acontece na Europa repete um mês e meio depois aqui, né? E daí o Brasil, né? Mas foi exatamente o que aconteceu no início da pandemia e está acontecendo agora. Só que a boa notícia é que começou a arrefecer lá na Itália, nos países que mais atacados lá na Europa. E então a tendência é que realmente ali fevereiro, março comece a cair aqui também, né? É um pouco preocupante algumas coisas, né, Ednei? Nós temos que ser realistas, né? Não estou aqui, porque hoje existe também uma questão política em cima de tudo isso, de Covid política, e tal, né? Mas assim, vamos ser realistas. O que ocasionou esse aumento da contaminação Covid? Uma opinião leiga, nossa, aqui, que nós não temos, digamos, um estudo. É lógico que foi as festividades de final de ano, não há dúvida, né? 15 dias depois a gente sentiu o impacto, né? Hoje já está começando, daí lógico, daí toda aquela onda ela tem que passar para as coisas começarem a diminuir. Algumas cidades cancelaram o carnaval. Acho que foi uma decisão, de repente, oportuna, né? E nós temos que repensar, assim, porque então são situações. Eu me sinto até às vezes assim, porque eu estou nas duas pontas, né? Estou na ponta lá da solução empresarial no lado econômico, né? E estou na ponta aqui que é a saúde. A saúde, lembra lá, fecha tudo. Aqui não, abre tudo. E fecha. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio, né? Então a gente tem que. Não podemos fechar e nem abrir tudo. Nós temos que continuar com as empresas trabalhando, produzindo, porque isso cria um impacto, né, Ednei? Você viu o impacto agora recente que saiu? Um estudo na questão, um estudo referente ao aprendizado, tal, se agora recente, alguma coisa. Isso acaba tendo uma certa situação, né, um reflexo lá na frente. A questão da produtividade das indústrias, do comércio. Hoje fica fechado, beleza, hoje está tudo tranquilo. Mas daqui 2, 3, 4 meses ele vem e impacta. Então não podemos também fechar a atividade. Sei também que muitas atividades dependem desse fluxo de pessoas. Por exemplo, as cidades turísticas ali do litoral, se não tivesse também... Então é muito difícil, né, Ednei? Equilibrar isso, né? Então, se fosse fácil, não tinha tanta discussão nesse país, né? Se fosse fácil, nós já tínhamos resolvido isso, né? Tanto é que nós tivemos bastante dificuldade. Ednei, mas voltando assim, só a falar na questão do hospital, então, lógico, nós temos que tentar ampliar, né, a receita do hospital. E queira ou não queira, Ednei, o nosso maior cliente, vou dizer cliente, porque ele não é um paciente, é um município, né? Porque nós moramos numa região, teoricamente, que o poder aquisitivo, de forma geral, não é alto. Então, não são todas as pessoas que conseguem pagar uma consulta particular, ter um convênio, como, né, nós já mencionamos aqui. Então, o município contratualiza com o hospital e nós prestamos o serviço para eles, né? E isso, por sinal, foi muito interessante, Ednei, para nós, assim, no sentido que nós ampliamos o volume de trabalho, certo? E hoje eu posso dizer para você, Ednei, lógico, nós tivemos a ala 300, né, que era a nossa antiga ala SUS, que se transformou na ala Covid. Hoje nós estamos, está pequeno o hospital, né? Nós temos pacientes hoje que era SUS que estavam internados na ala particular, né? Que não muda muito, mas enfim, tem algumas particularidades por falta de espaço, né? O Reinaldo, para a gente encerrar nossa conversa com o que a gente começou, que é a história das CNDs. O que muda para o Hospital Santa Cruz com essas certidões? Muda quase que tudo, Ednei, né? Nós conseguimos hoje participar de alguns processos, por exemplo, até de algum município, de repente, de licitação, né? Receber verba também. Isso, né? Exatamente. Porque acho que hoje ainda vocês recebem via município justamente porque não pode apresentar CND, né? E também porque nós somos, o município tem gestão plena, né? Então, o trâmite é esse, né? E a tendência é que todos os municípios sejam dessa forma, né? Sempre eu estava estudando. Não passa direto para o hospital. Isso, exatamente. Mas hoje nós já recebemos alguma coisa direto porque, né, nós temos essa possibilidade e esse acesso, né? Mas, por exemplo... algumas verbas do Estado nós não conseguimos receber antes porque não tinha a CND. Tanto é que saiu um projeto de lei que recursos estaduais, os hospitais filantrópicos estão dispensados de apresentar lista CND federal. Né? Um projeto que foi aprovado agora em 2020 porque os hospitais filantrópicos quase ninguém tem a certidão negativa. Então hoje nós conseguimos, né, esse troféu. Eu trato isso como um troféu, sabe, Ednei?
que graças à população da região toda, né, que ajudou em diversos aspectos, a equipe de colaboradores, a diretoria, como eu falei, e conselho, a gente conseguiu ter essa CND. Agora eu preciso ter mais uma CND, que é a CND do FGTS, certo? Para quem sabe, o hospital é uma entidade que recebe recurso público, mas nós temos um saldo devedor de FGTS bastante expressivo. É o depósito dos funcionários. Isso, 8% da folha de pagamento, né? Então nós temos um valor expressivo lá, durante aí 2019 para cá, basicamente está em dia, tem 2 competências, se não me engano, que está em aberto, que é a 12 de 2020 e a 4 de 2019, né? Mas a gente tem tentado manter isso, né? E estamos tentando regularizar muito os anteriores, né? E é importante aqui dizer que nós recebemos também uma ação coletiva do sindicato da classe para cobrar isso, né? Que dá um valor bastante expressivo, e a gente está tentando regularizar. Porque, assim, Dinei, é um direito do funcionário o FGTS, então não se discute isso. E vem aí o piso da enfermagem também, né, que vai ser um problema aí, não sei como é que vocês pagam pelo piso, se vocês pagam acima do piso. Na verdade, isso vai ser assim, lógico, para a classe é algo bastante importante, uma valorização e, lógico, viu, não há dúvida que merecido justo. Para a gestão administrativa financeira é complicadíssimo, né? Porque acaba... Eles não tinham piso antes, né? Não, eles vão ter piso agora. A gente segue aqui o sindicato laboral, né? Que é o sindicato de Mafra, né, que tem mais ou menos, né? Você trabalha aí na região e provavelmente saindo esse piso numa esfera acima, nós que estamos abaixo temos que nos adequar, né? Mas eu sempre falo assim, lei não se discute, cumpre-se, né? Então, se isso foi aprovado, tem que cumprir. Igual a história do FGTS. Eu imagino uma ação trabalhista, o cidadão entra com uma ação trabalhista e chama o Reinaldo lá para negociar a FGTS. Eu não tenho nem o que dizer, é devido, certo? Então, hoje a gente está tentando regularizar os FGTS, e eu espero que no futuro próximo a gente tenha também essa regularidade, sabe? E assim, porque precisa, sabe? Senão as coisas vão indo, daqui a pouco você não sabe. Uma bola de neve. Eu sempre falo assim, Dinei, você administrar, qualquer pessoa, você administrar daqui para frente é uma coisa. Agora, quando você tem que administrar daqui para frente e todo um passado, eu nem vou chamar de passado, todo um passivo, que é um passivo, que são dívidas, é bastante complicado. Mas graças a Deus, deu certo, num período ruim, está dando, né? Como que está a situação do hospital? Está excelente? Não, nós estamos ali, sabe, ajustando tudo que é lado. Hoje nós, olha, Dinei, aquelas fitinhas de calcular, né, que hoje quase não se usa, mas na minha época lá, quando a gente trabalhava lá atrás, né, você usava aquela fitinha. Sempre eu usei ela dos dois lados. Porque ela vai caindo, né? E aí é mais ou menos assim que tem que acontecer, né? Para encerrar, Reinaldo, em abril termina teu mandato. Diante de tantos problemas, tantas situações complexas, você vai se candidatar à reeleição? Eu não sei, aí é o pessoal que vai ter que analisar, né? Mas eu vou te falar assim, né? Quem elege é o conselho, né? O conselho. Na verdade, o conselho deliberativo, que tivemos inclusive uma assembleia no início de dezembro, acho que foi dia 10 de dezembro, no início de dezembro foi eleito um novo conselho, que algumas pessoas permanecem, mas também teve uma renovação, que por sinal é muito bom. É importante isso, Dinei, porque é novas pessoas, é novas ideias, e precisa ter, né, essa situação de... enfim, todas as pessoas que contribuem de uma forma têm uma visão e a gente sempre acaba melhorando. Lógico, todos os presidentes que passaram, o conselho que passou, todos eles contribuíram de uma forma ou de outra, todos fizeram o melhor de si, que, enfim, foi muito bom, tanto é que estamos desde 1939, 1940 nessa modalidade, né? Então nós temos aí alguns anos de vida do Hospital Santa Cruz. Mais de 80. Né? 82 para ser mais preciso. Fazemos agora esse ano, né? E aí, Dinei, então assim, 3 anos é um período extenso, se for analisar, né? Intenso. Intenso. Né? E vou te falar, Ednei, eu fui um presidente, não sei, né? Cada um... Eu não gosto de comparar pessoas, né? Mas estou sendo um presidente bastante participativo. Eu vou quase todo dia no hospital, né? Voluntariamente. Eu vou quase todo dia. Ontem, 1h30 da manhã, eu estava recebendo ligação, né? Porque as pessoas que acabam conhecendo e acabam fazendo contato, muitas vezes eu nem posso resolver porque não está fora do meu alcance.
Mas eu acredito que deve ter pessoas aí também competentes que podem continuar esse trabalho. A gente sempre vai estar contribuindo de uma forma ou de outra, né? Eu estou pensando até abril para frente, se tiver outra pessoa, eu posso pegar férias, né? Termino meu mandato na SIC também, né? Então eu vou entrar em férias. Né? Um dia de cada vez. Então, exatamente. Conversei com o Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, da Associação Empresarial de Canoinhas. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua presença aqui. Espero revê-lo outras vezes. Com certeza, Dinei, eu que agradeço. Agradeço que quero aproveitar a oportunidade, agradecer você, né, pelas oportunidades, pelo auxílio que ocorreu na rifa, ali na Ação Entre Amigos, né? Que a gente alcançou mais de 50% do nosso objetivo. Lógico, podem pensar assim, mas só 50%, mas é que 50% do que nós tínhamos pensado é bastante, contribuiu bastante, né? Agradecer toda a equipe do Hospital Santa Cruz, que contribui muito, né? Mas agradecer especialmente a diretoria, o conselho e a população de Canoinhas, que acredita no nosso trabalho, que valoriza, e assim, eu estou sempre aberto a receber críticas. As críticas fazem com que a gente melhore, porque às vezes a gente está errando em algumas coisas e precisamos ajustar, né? Então eu estou sempre aberto, sempre recebo as críticas de uma forma construtiva, lógico, quando elas são feitas de forma educada e gentil, né? Mas isso sempre aconteceu, não posso me queixar ou reclamar de qualquer outra situação. E a população de Canoinhas é fantástica, e agora nós estamos tentando trazer a população dos municípios vizinhos, né? Que é Bela Vista, que na verdade eu brinco assim que fazem parte, né, da nossa base territorial, da Grande Canoinhas. Eu sempre digo e brinco isso dessa forma, né? Mas é no sentido carinhoso que eu falo isso. Né? Eu sempre falo que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas já teve várias discussões de regionalizar, né? Na verdade, ele é quase que regional, né? Só que ele não é de direito, mas é de fato, né? Então eu agradeço a essas pessoas e que sempre que tiver uma sugestão, nós estamos abertos. Tem lá a ouvidoria do Hospital Santa Cruz, tem a equipe do Hospital Santa Cruz. Muito obrigado, né? E vamos para frente, como diz o filósofo Clóvis de Barros, né? Para trás nem para tomar impulso, né? Sempre para frente. Obrigado, Reinaldo. Mensagem positiva para a gente neste fim de semana na coluna desse sábado. Obrigado, gente. Até a próxima.